Gente, seja bem-vindo, como vai? Obrigado, Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Agora, transplante de cílios. Exato. E de sobrancelha. Há uns anos atrás se falava que até era possível, mas só para quem sofria queimaduras muito sérias. Hoje se faz, mesmo quem tem uma falha ou Mas quem por não estética. tem. Ah, é Exato. por estética? Mas por estética. De sobrancelha, principalmente por estética. E onde se arranca os fios? Geralmente a nossa área do Adoro Universal é sempre a região da nuca, aqui dos cabelos, a área dos cabelos. E para os cílios, para a sobrancelha também? Os cílios para sobrancelhas também. Mas aí os cílios não crescem desordenadamente? Isso que é uma das questões que você tem que discutir muito bem com o paciente. Por isso que normalmente o transplante de cílios, especificamente, eu gosto de indicar mais para casos reparadores mesmo. Ah, tá. Traumas, queimaduras, porque o paciente vai ter que ter um cuidado depois ad eterno. Para ficar parando. Exatamente, tudo mais, né? porque o crescimento vai ser a mesma taxa de crescimento dos fios de cabelo. Mas ao mesmo tempo a pessoa pode ter os cílios mais alongados, pode escolher o que ela prefere, né? Pode escolher os cílios mais alongados. Ela tem que ter esse cuidado de aparar, às vezes vai ter que fazer um permanente para curvar, porque o cabelo pode nascer mais reto, né? mas o resultado é muito bom, principalmente nos casos reparadores. A gente tem aqui umas fotos, vou pedir para os meninos mostrarem, colocarem pra gente, olha, até pra gente entender direitinho a diferença que dá. Porque uma coisa é a gente falar pra gente que não tem problema e outra coisa é falar de uma pessoa que tinha uma vida limitada. Gente, muda demais. Ela tinha uma quantidade muito pequena de cílios. Muito pequena. E aqui no meio, principalmente, quase Uma nada, falha né, grande, doutor? né? Pode ser por alguma compulsão em arrancar ou alguma outra patologia, porque existe essa compulsão. Também, é verdade. Em puxar pelos, né, ou cabelos. E olha como ficou ótimo depois. Sensacional. E depois de pouco tempo, a gente já percebe, é mais ou menos como o transplante capilar. Exatamente. Vai ter um ciclo de crescimento, então geralmente 3 meses após qualquer tipo de transplante, seja de barba, capilar, sobrancelhas, os fios vão cair nesses primeiros 90 dias. E após isso eles vão iniciar o crescimento deles, que será permanente, aí sim permanente. Que legal. E aqui também a gente vê o mesmo, né? Exatamente. Olha, nos cílios. A paciente aqui, ela tinha aparentemente uma micropigmentação por baixo, né? Aqui a gente visualiza que estava um pouquinho mais escuro, né? E depois fez o preenchimento com Ficou perfeito, pelos. super natural, Fica muito né? bom, super natural. Você não diz. Hoje em dia não se diz se fez um transplante capilar de sobrancelha ou de barba ou de cílios. E isso que é muito engraçado, porque antigamente, quando a gente via um transplante capilar, a gente falava assim, é tufinho, igual Exato. boneca. Hoje não, é perfeitinho, Não. igual Hoje qualquer você pessoa. não consegue detectar. Se você conseguiu detectar, porque não deu alguma coisa certa, entendeu? porque o realmente profissional para não fez passar. a técnica Exato, porque atual, é para né? ser imperceptível mesmo, qualquer Legal. tipo desses transplantes. Deixa eu pedir, tem mais foto? Deixa eu ver a próxima. Transplante de sobrancelha. Ai, gente, olha Por a uma diferença. cicatriz, exatamente. Do lado esquerdo. Nossa, mas mudou demais, né? Resultado sensacional. Você vê que tem que respeitar sempre o ângulo e a direção. formato, Por né, isso que é da um transplante bem sobrancelha. delicado. E aqui serve para tanto homens como mulheres, né? Tanto homens como mulheres podem fazer o procedimento. E no outro, no segundo caso também, ficou muito melhor. Olha, e a sobrancelha, quando a gente tira os fios de uma forma errada, ele já não cresce mais depois de algumas retiradas, Essa né? é a principal causa dos transplantes que a gente faz hoje em dia. Chama-se overplucking. Overplucking é a retirada excessiva durante toda a vida. É aquela mulher que tirou demais, acabou lesando o bulbo e depois não cresce mais agora. Então ela busca o transplante de sobrancelhas para resgatar aquele desenho que tinha. Geralmente a gente faz um pouquinho até mais grossa para depois poder fazer o design e modelar bem essa sobrancelha. E sem falar em modismo, né? Porque antigamente a moda foi deixar a sobrancelha super fininha, né? Extremamente fina, exato. E hoje essas mulheres que seguiram essa moda no passado querem ter as sobrancelhas mais fartas, mais naturais, né? Então essa é uma ótima opção. Temos mitos e verdades? Vamos começar com eles? Olha, esses transplantes são feitos a partir da extração de uma pequena faixa do couro cabeludo. Exatamente. É verdade, né? Verdade. Como acontece também no transplante capilar, Transplante né? capilar, o transplante de sobrancelhas, o transplante de cílios, o de barba ou até transplante de outros pelos corporais, eles sempre têm como base a extração, na verdade, de folículos capilares, né? Não tem que ser necessariamente uma faixa. Uma faixa, que a gente né? pode tirar fio a fio também, existe uma outra técnica. Fio a fio e de uma forma que também não fique marcado, porque antigamente ficava uma cicatriz muito grande, né? Exatamente. Nessa região que foi extraído os fios, né? Exato. Na verdade, os bulbos, né? Os bulbos. Os bulbos capilares. Bulbos capilares. Vamos ver mais um, gente? Para ver se é mito ou verdade? Todos os fios são separados e modelados individualmente. É correto. No É transplante, verdade? exatamente. Tanto no transplante de cílios quanto no transplante de sobrancelhas e o transplante capilar, os fios têm que ser modelados no microscópio para que não haja nenhuma lesão no bulbo durante essa lapidação, a gente chama de lapidação dos fios, para que toda a estrutura seja transplantada íntegra. Ah, que interessante. Por isso que cai igual o cabelo, como você disse, depois de um Exato, transplante. exato. Depois de uns meses, de uns dias, cai esse fio. E aí o folículo fica ali, o bulbo fica ali e vai gerar um novo fio, que aí sim vai ser permanente. Olha que interessante. Vamos ver mais um, gente?
Os cabelos transplantados não continuam crescendo nas pálpebras e nas sobrancelhas. Continuam. Continuam crescendo. Continuam né? crescendo na mesma taxa, que é em média 1 centímetro por mês. Essa foto até mostra bem, né? Olha os cílios em cima. Exatamente. Então, para conseguir essa curvatura, você diz que normalmente as pessoas acabam fazendo também Um permanente utilizando de Curvex, cílios, né? precisa, porque o cabelo geralmente ele cresce mais retilíneo, né? E os cílios a gente quer que eles fiquem mais curvos, então é preciso que faça isso. E se a pessoa tem um cabelo crespo? Esse é um dos pontos que eu não gosto muito de indicar a cirurgia. Se o cabelo for extremamente crespo, para reconstrução de barba, reconstrução de sobrancelha e de cílios, geralmente eu não encorajo muito, porque a gente quer que o... Não fica natural, Exato, né? A gente quer que todos os fios sigam a mesma direção, que todos os fios tenham o mesmo ângulo. E nos cabelos muito enrolados, você não consegue prever qual que vai ser a curvatura. A curvatura, né? Então vai demandar muito mais cuidado, passar um rímel incolor, mas sempre estar direcionando mecanicamente para que aquilo fique bem posicionado. Gente, quando eu digo que não fica natural, é porque a pessoa pode ser da etnia que for. Os cílios, eles normalmente, eles são lisos, eles são, né, não tem um movimento de ondulação. E se a gente tira um cabelo, por exemplo, eu tenho cabelo enrolado, ele está alisado, mas ele é enrolado. Então, se você tira, você continua a característica do seu cabelo pro seu cílio, para a sua sobrancelha. Então, ele vai nascer liso, daqui a pouco ele começa a enrolar. Então, isso que tem que se pensar também, e tem que né? conversar muito com a mulher durante a consulta. Seu cabelo é liso mesmo, ou você alisa, como que é o seu cabelo? É um pouco ondulado, fala. E às vezes você vai ver, era totalmente crespo, Então, e tá alisado. E aí, quer dizer, ele começa desde a raiz crespo, exato. ou ele é mais liso e depois ele começa a Sem enrolar. dúvida nenhuma, mas a raiz também, ela segue cada uma segue um ângulo, uma direção. Por isso, gente, é fantástico que a gente tenha essa opção, mas não quer dizer que sirva para todo mundo. E você disse do transplante de barba também, De barba, né? sensacional também. Ah, Resultados que legal. maravilhosos, tem aumentado cada vez mais, o crescimento é muito grande. Hoje é o segundo tipo de transplante que a gente mais realiza, só perde para o transplante capilar. Porque tem muitos homens que têm falhas na barba, Falhas né? ou ausência total de barbas. verdade. Hoje em dia os pacientes buscam mesmo, pacientes que não têm nada de barba, buscam para uma reconstrução total. Uma cirurgia que às vezes a gente leva mais de 11 horas para reconstruir. Bastante, né? Grande. Mas também fica perfeito, vale É a pena, maravilhosa, né? eu acho linda a cirurgia. Vamos ver mais um, gente? Mito ou verdade? O resultado da cirurgia é imediato. É e não é, porque como a gente transplanta o fio longo, tanto para a sobrancelha, eu gosto de utilizar a técnica do fio longo, tanto para a sobrancelha quanto para os cílios, então já dá para vislumbrar um certo Como vai resultado, ficar, né? um certo resultado não total, mas dá para ter uma ideia de como vai ficar. E aí vai acontecer aquele ciclo de queda, depois o crescimento, e aí o crescimento total mesmo permanente. E é bom, gente, essa conversa, porque depois não tem como reverter, né? É mais complexo. É mais complexo, né? é mais Vamos dizer, complexo. nos cílios, por exemplo. Os cílios bem mais difíceis. Bem mais difícil, Às vezes, né? quando algum nasce vertido, alguma coisa e está incomodando o paciente, a gente tem que acabar retirando aquele fio. Apesar que eu vou te dizer, eu tenho um cílios do lado esquerdo, um do direito, que o danadinho, ele Incomoda, nasce... né? Não, ele vira pra dentro depois. Vira pra dentro, Então, ele gente, verte, viagem. Então você tem que ficar toda hora se pondo o bichinho pra dentro, porque ele vira. Então, quer dizer, se isso já acontece Naturalmente? uma característica pessoal, imagine quando se faz um procedimento São todos como os esse, pontos né? que você tem que deixar bem claro para a paciente antes dela se submeter, entendeu? Para que depois ela não se arrependa e fale, mas eu tenho que ficar parando a cada 15 dias meus técnica cílios foi ruim, agora. né? Eu tenho Não. que parar a cada 15 dias pro resto da vida? Tem, a gente falou. Vai diminuir essa taxa de crescimento, o fio colocado ali, ele vai começar a pegar características da região que ele foi implantado. Mas pelo menos de início, né? Exatamente. Pelo menos em poucos anos aí vai ter um crescimento semelhante ao cabelo. Depois vai se parecendo mais com o pelo do local que ele foi implantado. Mas somos indivíduos totalmente diferentes uns dos outros, né? Exato. Então, para você pode agir de um jeito, para mim de outro jeito completamente diferente, né? Nós sempre tentamos padronizar todo tipo de cirurgia, né? Então sempre buscar fazer da melhor forma possível, seguir a mesma técnica para que os resultados sejam bem consistentes. Mas a gente também depende dos cuidados do paciente no pós-operatório, de como ele executa o pós-operatório que a gente passa para ele e de como o organismo dele também vai receber esse procedimento. E como ele entende como resultado ideal, né? Como ele entende como resultado ideal, exatamente. Porque muitas vezes o que é o resultado ideal é o que dá para melhorar uma condição e não aquele resultado que a gente gostaria que acontecesse. Então tem que ter um afinamento muito claro, grande né? entre o cirurgião e o paciente para que não haja uma falsa perspectiva que vai gerar depois uma insatisfação. Bom, volto e aí a gente vai tirar muitas dúvidas. Agora, voltando com o Dr. Tiago Bianco, vamos ver as dúvidas que surgiram? A primeira da Tássia. Quem fez transplante de cílios pode usar rímel? Há perigo dos fios caírem ao passar diariamente a maquiagem? Não, pode utilizar Pode usar, tranquilamente, né? sem problema nenhum. Uma vez que o fio foi implantado,
ele caiu, mas o bulbo ficou ali e esse fio começa a crescer, ele é como se fosse... Vai ter a mesma resistência do fio comum, né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, um fio de cabelo comum, né? Fio de cabelo comum. Então pode sem problema, pode, né? Sim, sem problemas. Vamos ver mais um. Renata, é possível fazer os 2 transplantes de cílios e sobrancelhas no mesmo dia? Há necessidade de internação? Hoje em dia os transplantes eles são ditos ambulatoriais, então a gente realiza o procedimento, pode ser hospitalar ou então numa clínica que tenha todo o aparato necessário, um centro cirúrgico próprio, tá? Então não há necessidade de internação. Acabou a cirurgia, o paciente fica um tempo em recuperação e depois é liberado. Dependendo da extensão dessa cirurgia, no caso uma cirurgia combinada, o transplante de cílios e sobrancelhas, se não for uma sobrancelha muito grande que você precisa reconstruir e uma quantidade muito grande de cílios que você precisa colocar, dá para fazer no mesmo dia sim. Não tem problema. Não tem problema. Conversa com o teu médico sempre, tá, Renata? Vamos ver mais uma. Patrícia, meu cabelo é extremamente liso. Se eu fizer esse tipo de transplante, os cílios podem crescer de uma forma normal e não para cima? É aquilo que a gente comentou, eles podem crescer, né? Exatamente, retilíneos, né? E ela vai precisar curvar isso aí mecanicamente ou até quimicamente através de um permanente, alguma coisa. Então ela vai precisar. E o permanente deixa perfeitinho. Deixa perfeitinho, fica muito bom. A gente fala permanente, a gente pensa no cacho, que tá enrolando, né? Não é. Ele faz a curvatura certinha. Só a curvatura, né? Positivo. Vamos ver mais uma. Rafaela, por causa da alopecia areata, as minhas sobrancelhas caíram. Se eu fizer o transplante, há risco dos fios caírem novamente? Há risco, né? Rafa, há risco. É porque a alopecia areata é uma doença autoimune e ela não tem uma localização específica. Então ela pode aparecer em qualquer lugar do couro cabeludo, pode aparecer nas sobrancelhas, na barba. E a gente não tem como detectar se a área que a gente vai transplantar, se ela tem os fios possivelmente que vão ficar doentes mais para frente. Então, o que a gente... É uma discussão que a gente tem que ter com o paciente. Se vale ou não vale, Se vale a pena, se está num período de remissão há bastante tempo. Eu tive há 20 anos um caso e não aconteceu mais nada, nunca mais. Então, já está bem estabilizado. Você tem que orientar o paciente. Pode ser que aconteça uma queda futura, que a gente não tem como controlar isso aí. Nem como saber Nem como saber, né? mas dá um pouquinho mais de segurança a gente transplantar em casos que já estão controlados há bastante tempo, que já não tiveram outras coisas. Mas, a princípio, a gente não transplanta pacientes com alopecia areata pelo risco de perder o procedimento. E que depois a pessoa pode não entender isso. Exatamente, ficar frustrada, cria expectativa, entendeu? Esperou muito tempo por aquilo, aí cresce, tem um resultado bom e depois perde tudo de novo, é muito frustrante. Gente, por isso que alguns médicos, quando a gente vai fazer um procedimento, tudo que está sendo dito, ele te dá por escrito e a gente assina. Porque na hora a gente fica tão animado que a gente escuta as coisas, mas depois esquece, né? Passou lá 5 anos, você não vai lembrar o que o médico te disse. E aí tá escrito, você assinou direitinho, aí não tem como você culpar. Porque tem coisas que saem do controle da gente, como nesse caso, né? Se é uma doença, uma alopecia, né? A nossa obrigação é nos certificarmos que o paciente está bem orientado, que entendeu bem, tanto verbalmente quanto por escrito, todas as formas que você tiver, para deixar bem claro para o paciente quais são os benefícios, os prós e os contras, entendeu? É importante. É importante, é importante. Vamos para a última pergunta, gente. Cíntia, quem tem problemas de queda de cabelo pode pegar o cabelo emprestado de outra pessoa para implantar nos cílios? Não, Cíntia, os transplantes eles são sempre autólogos, tá? Então tem que ser do indivíduo para o próprio De mim para mim indivíduo. mesmo. De você para você mesma, sempre. Senão vai dar uma rejeição muito grande, não vai ser viável o transplante. Mas é difícil a pessoa não ter nada, né? Existem situações na alopecia universal, a pessoa não tem nenhum sim, não tipo tem nenhum de pelo. fio. Exatamente, aí não tem de onde tirar. Mas aí são poucos os casos, São né? bem mais raros do que as outras patologias que podem acometer, as sobrancelhas, os cílios ou o cabelo, bem Porque mais, às vezes a bem gente mais pode incomuns. achar que a gente não tem um cabelo tão farto, mas o pouco que tem dá para ser utilizado, Para né? esse tipo de transplante de sobrancelhas e transplante de cílios, a gente não precisa de uma quantidade muito Porque é grande. uma área pequena, Uma área né? pequena, então uma pequena faixa de extração, ou então uma pequena quantidade que a gente extrai no FUI, como eles vão ser separados individualmente, se a gente retira um folículo que tem 3 fios, por exemplo, ele vai se multiplicar em Por 3 três, folículos né? de um fio. Fica Então vai muito gerar, melhor, né? exatamente, vai se multiplicar muito mais. Olha, gente, fica aqui a dica para que você sempre converse com o seu médico abertamente. Fale com ele quais são suas expectativas, o que você espera do procedimento, tire as suas dúvidas e não esquece, né? Siga depois o pós-operatório conforme indicado, porque embora seja uma cirurgia simples, não deixa de ser uma cirurgia. Sem E dúvida requer nenhuma. todos aqueles cuidados que Tanto o de médico vai pré passar, quanto de né? pós-operatório, sem dúvida Vou nenhuma. passar os contatos do Dr. Tiago Bianco, que é especialista em transplante capilar. Tem o site que é o www.tiagobianco.com.br.
o Instagram, @Thiago Bianco Leal. Leal, com ele no final. Depois, o telefone pode passar? Pode. 0 operadora 11 2321 1436. Querendo sugerir mais algum tema? Fique à vontade, mande pra gente aí a sua indicação. Dr. Thiago retorne e a gente esclarece pra você. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.